Bom dia! Hoje é dia de perspectiva única e você já fez seu café aí para ouvir uma história incrível. A nossa convidada de hoje tem 20 anos de carreira, uma jornada incrível de autoestima, de empoderamento, de trabalho com mulheres e ela vai contar toda a história para vocês. Foi uma pessoa que foi muito pedida aqui no podcast, tá? Então, quem será a minha convidada de hoje? Eu, lá de Mara Teixeira. Então, gente, muitas pessoas que participaram do podcast ou que mandaram mensagem pediram para que eu também fosse entrevistada no podcast. E muitas pessoas conhecem minha história e acham que pode ser uma história que vá agregar conhecimento ou algo de bom na vida da pessoa que está assistindo. Então, vou contar um pouquinho da minha história hoje. E espero incentivar outras pessoas também nessas jornadas. Então, faz 20 anos que eu sou fotógrafa aqui em Joaçaba e trabalho no começo eu trabalhei em vários segmentos na fotografia, participei de algumas empresas, fiz formatura. Hoje eu trabalho mais com mulheres, né? Eu faço casamento, gestante, casal, mas eu trabalho muito com Você Única, que é um projeto que eu fiz com muito carinho, assim, é o amor da minha vida. E eu trabalho com mulheres, então, incentivando a autoestima, o empoderamento, né, a se conhecer melhor, se cuidar, e é algo que eu adoro. Eu sou formada em administração e segurança e medicina do trabalho. Já trabalhei 15 anos como administradora de empresa e sempre eu tinha aquela sensação de que eu podia fazer algo a mais, algo diferente. E eu comecei então a fotografar e a minha fotografia era de final de semana, à noite. E eu percebia que eu era muito mais feliz fotografando do que trabalhando então como administradora. No começo, o começo nunca é fácil, na verdade, né? A gente tem nossos desafios. Equipamento é caro, você fazer seu nome é diferente, você disputar com outros fotógrafos da região. Então, no começo eu comprei uma câmera em 24 vezes, um amigo meu trouxe do Paraguai e ele fez essas parcelas para mim, uma T3i na época. E eu ganhei um fundo branco numa empresa que eu trabalhava de formatura. E foi assim que eu comecei. E eu não tinha um espaço, eu geralmente fotografava externo e obrigada às minhas amigas, a Nagi, a Dai e a Marciele, que acreditaram em mim, mesmo com uma PowerShotzinha pequenininha, e elas foram as primeiras que eu fiz ensaio. E eu não tinha lugar então para fazer, eu não tinha um estúdio, eu não tinha uma sala, e eu fazia muito externo. E na época eu era casada e quando eu precisava fazer estúdio, como eu tinha um fundo branco, eu fazia dentro da funerária. E às vezes as pessoas diziam assim, eu quero fazer de estúdio. Eu falei, não tem problema, a gente faz. Aonde que é teu estúdio? Então, você sabe a funerária? Eu falei, Bruno, é lá. E eu fazia então lá dentro os meus ensaios. Então eu fazia meus ensaios dentro da funerária quando precisava ser algo mais de estúdio. Então eu tinha um fundo branco que eu ganhei de presente e a sala dentro da funerária. E foi assim bem desafiador, porque alguém que estava começando e as pessoas ter que mostrar para as pessoas que eu tinha força de vontade, porque eu tinha uma câmera, um pano branco e um sonho. Eu queria ser fotógrafa. A partir daí, então, eu comecei a procurar mais sobre a fotografia, estudar mais, porque ser fotógrafo não é só
apertar um botão, como muitas pessoas acham que é. Ser fotógrafo, você tem que estudar, você tem que manter a tua criatividade em dia, você tem que estudar não só sobre fotografia, mas sobre pessoas, sobre autoconhecimento, porque você está lidando com pessoas, você está lidando às vezes com o sentimento das pessoas. Então é importante você ter esse conhecimento. E eu fui então em busca de saber mais sobre fotografia, eu fiz pós-graduação em fotografia, em marketing e sempre, todo ano eu me reciclo com cursos, com workshops, com assessoria, para cada vez mais trazer coisas novas, manter minha criatividade em dia, para poder fazer a diferença na vida das pessoas que eu fotografo. Porque a intenção minha não é só entregar uma fotografia qualquer, mas sim entregar memórias, memórias afetivas, uma lembrança do momento que ela viveu, seja num evento ou mesmo num ensaio, porque geralmente os ensaios eles marcam algumas fases da nossa vida. Então é importante que quando a pessoa receba essa foto, ela tenha a memória afetiva daquele momento. Então assim eu comecei então na fotografia, buscando muito aprender, entender mais sobre fotografia, sobre pessoas. E era isso, uma câmera, um sonho, um fundo branco dentro de uma funerária. E obrigada, né, pelo incentivo e me deixar usar a funerária de vez em quando. Claro, gente, não se preocupe, não tinha velório dentro, tá? Era tudo programado. E eu logo entendi que eu queria fazer mais e eu queria trabalhar com mulheres. E em 2017 eu descobri um câncer que fez com que eu mudasse totalmente a minha visão de autoestima, de ser mulher e tudo. Foi um momento bem difícil quando eu recebi a notícia. E para mim, quando você recebe uma notícia que você está com câncer, você imagina milhões de coisas e nenhuma delas são boas. Você imagina que você vai morrer, que você vai ter que fazer cirurgia, que você vai perder cabelo, que você vai ficar deformada, um monte de coisa. E nenhuma delas você pensa assim, cara, eu vou vencer, eu vou... Num primeiro momento você se decepciona bastante. Naquela mesma semana que eu recebi o diagnóstico, eu tinha algumas fotos para fazer fora. E nesse curso que eu fiz, que era de ensaio sexual, eu fiz algumas fotos minhas. E a fotógrafa, no mesmo dia, ela me mandou umas prévias das minhas fotos. E essas prévias fizeram com que eu me redescobrisse. Fosse a minha virada de chave para mudar totalmente a minha vida. Eu me vi naquelas fotos como uma mulher empoderada, uma mulher que poderia vencer qualquer coisa. Então, para mim, aquelas fotos mudaram a minha vida. Tanto que na outra semana eu entrei para o centro cirúrgico, fiz a cirurgia e em nenhum momento eu imaginei que eu pudesse não sair da cirurgia ou que eu não iria melhorar. Pelo contrário, eu fui para a cirurgia com a nítida certeza de que eu sairia curada. Então, as fotos para mim fez total diferença. A partir dali, então, eu criei o Você Única. Por quê? Porque aquelas fotos elas me fizeram me sentir única. E eu queria que todas as mulheres que eu fotografasse também sentissem aquela mesma emoção que eu sentia ao ver as minhas fotos. Eu queria que elas se sentissem únicas, eu queria que elas se sentissem poderosas, eu queria que elas tivessem a sensação de vencer qualquer batalha, qualquer jornada difícil. E foi aí então que nasceu o Você Única e eu lancei o Você Única em um jantar da Rede Feminina, onde eu fotografei 12 mulheres, os 12 quadros estavam lá expostos no jantar da Rede Feminina. Foi muito emocionante para mim, porque foi um momento de virada de chave mesmo, foi revolucionada a minha vida. E para chegar até hoje, até onde eu estou agora. E eu penso que às vezes a gente precisa ser torcido pela vida, né? Esmagado, puxado, mas para que a gente possa ressignificar.
mudar a nossa visão sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre a nossa jornada. Então, o Você Única, ele me ensinou muita coisa desde o começo. Ela me ensinou a ressignificar, a olhar para as mulheres com mais carinho, olhar para mim com mais carinho, com mais atenção. E o Você Única abriu portas para outros projetos, que foi o Ressignificar, que o ano passado eu fiz o Ressignificar, então foi fotos masculinas, que também foi sensacional o projeto. E agora o podcast, que era também um sonho de poder levar as histórias incríveis que eu fotografo para vocês aí escutar e pegar alguns direcionamentos, né, se for possível. Então, para mim, o Você Única, ele abriu muitas portas e muitas possibilidades. Então, veio Ressignificar e agora o podcast, que a gente está muito feliz. Eu tenho o meu sócio, o Vandi, que está aí atrás da câmera, que ele não gosta de aparecer, mas quem sabe uma hora, né? E a gente se juntou e está fazendo esse programa, esse podcast tão especial, trazendo pessoas especiais aqui para contar suas histórias, incentivar, apoiar, né? A gente apoia as pessoas, a gente conta histórias para que as outras que estão assistindo possam se identificar também e ser influenciadas de uma forma boa. E eu fiz uma enquete lá no Instagram pedindo o que vocês gostariam de saber mais sobre mim. E eu recebi algumas perguntinhas e eu vou começar a responder então para vocês, tá bom? Vamos lá. Então vamos responder as perguntinhas que foi enviado então na caixinha de pergunta lá no Instagram. E uma delas é: você já conseguiu alcançar o seu principal objetivo? Bom, sobre os principais objetivos, eu tive vários durante esses anos da minha vida. Inclusive, esse podcast, esse episódio está sendo especial porque esse mês de outubro é meu aniversário. Então, a gente decidiu fazer algo especial para contar então a minha história. E então, sobre objetivos, principais objetivos, eu tive vários durante toda a minha vida. Um dos objetivos foi ter filhos, e graças a Deus eu tenho o Gustavo e tenho a Bela, que é uma realização de um sonho. Objetivo de fazer a faculdade, de crescer profissionalmente. E hoje eu sou muito feliz com a minha profissão, meu objetivo de ser conhecida, de mostrar o meu trabalho, mas eu me ressignifico, como eu disse antes. Cada pouco eu coloco objetivos e metas diferentes para mim alcançar e não desistir, não ficar estagnada no mesmo lugar. Então eu tenho sempre vários objetivos a serem alcançados. E acredito que cada um de nós devemos fazer isso, colocar metas e objetivos. Metas em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas o meu objetivo principal, que era ter filhos, ter uma família, a realização de um sonho de ser mãe, eu alcancei, que é com o Gustavo e com a Bela. Próxima pergunta, que é do Vanderlei da Valvídeo, no caso o meu sócio. Nesses 20 anos de carreira, tem alguma história que mais te marcou? Conte um pouco. Ai, nossa, tem várias histórias, na verdade. Muitas histórias. Histórias de superação. Eu fiz ensaios de algumas mulheres da rede feminina. Então, superação do câncer, superação de uma separação, né? Muitas histórias bacanas, muitas jornadas que eu fotografei. Mas eu vou falar de uma, que inclusive nesse final de semana eu fiz um casamento e a pessoa que eu fotografei estava lá. Que foi um parto, foi meu primeiro parto. E eu estava super nervosa, o pai da criança super nervoso me recepcionando na recepção do hospital. A mãe super tranquila, doce, e nós estava lá então para receber esse momento, receber a vida. Então é um momento muito impactante. E para mim foi marcante, porque você fotografar a vida é incrível, né? Então, histórias que eu vou poder contar e que essa criança que nasceu nesse dia também vai ter a lembrança, a fotografia, essa memória do dia que ela nasceu. E agora, no final de semana, eu encontrei ela, 5 aninhos,
E os pais falaram, olha, a Lade foi a primeira pessoa que viu você. Então, para mim, é emocionante mesmo você fazer parte da história das pessoas. E histórias únicas, porque o momento do parto não vai voltar, né? Como assim como um casamento, um aniversário, mas é um momento especial mesmo. E você tá lá para registrar isso com carinho, com amor, é muito importante. Então, essa foi uma das histórias que me marcou. Outra pergunta é da Ana, lá da Zug, né? E ela me pergunta, qual foi o maior desafio que já enfrentou até hoje? Acho que o maior desafio é você mostrar realmente o teu valor. As pessoas no começo elas veem muito preço, né? E a fotografia para mim ela não é só uma questão de dinheiro, ela é uma questão de emoção, emocional. Eu faço com muito amor. E você mostrar realmente o valor de uma fotografia é desafiador. Porque nem todo mundo entende que a fotografia é a única coisa que vai ficar para a vida inteira. E às vezes a gente só dá valor para a fotografia a hora que essa imagem, essa pessoa virar só uma lembrança. E daí a gente vai olhar as fotos e vai dizer, poxa, que saudade, né? Então a fotografia ela tem um valor estimado, ela tem um valor que não tem preço nenhum que pague. Então esse é o maior desafio, assim, de poder mostrar realmente que a fotografia ela tem valor, ela tem emoção, ela tem sentimento. Outra pergunta, a Roseli de Barros, advogada linda, que eu já fotografei. Qual foi o projeto fotográfico mais marcante que você já fez? Bom, como eu disse, vou ser única, que é fotografar mulheres com várias histórias, várias conquistas. O Ressignificar, que foi o ensaio de homens. Mas um projeto que me marcou muito foi o projeto do ano passado que eu fiz, o Você Única Florir, que foi com mulheres da rede feminina que passaram pelo câncer, que venceram o câncer ou que estavam fazendo o tratamento. Então foi muito marcante para mim porque eu conheci uma por uma e ouvi a história uma por uma. Inclusive agradeço elas por terem se disponibilizado, a rede feminina também por sempre me apoiar nesses projetos, o meu amigo querido Marco Antônio que maquiou todas elas, né? A GCL da GCL Modas que deu as calças jeans para a gente fazer as fotos. E foi um projeto muito marcante, sim, porque o que eu penso é que, por que do Florir? Porque elas sempre estão sorrindo. Por mais que está passando uma turbulência na vida delas, elas estão florindo, elas estão espalhando flor e perfume por onde elas passam. Elas não deixam transparecer a dor, transparecer o sofrimento. Então foi bem marcante para mim esse projeto, porque a gente dá mais valor à vida quando você compartilha histórias dessa maneira. Assim como quando eu descobri o meu câncer, eu também, quando eu fui para a oncologia, que eu achei que, meu Deus do céu, eu vou morrer, mas quando eu cheguei lá e eu vi outras pessoas passando por momentos diferentes, coisas diferentes, muitas delas passando muita dor, transtornos, então aquilo me deixou grata pelo que eu estava vivendo e de alguma forma eu ia conseguir vencer naquilo. Então, às vezes a dor do outro, às vezes se diz assim, mas a minha dor é maior. Não, a dor de cada um tem um significado. A minha de uma forma, a sua de outra, e assim todos nós passamos por alguns momentos difíceis. Então esse foi o projeto que mais me marcou até agora. Obrigada, Rose, pela pergunta. O Rafael também mandou uma pergunta e ele me pede assim, uma dica para quem está começando na fotografia. Estava brincando aqui agora, eu vou disse, desista. Gente, não desista, tá? É difícil no começo, muito difícil. E quando você começa a ver os preços das coisas, dos equipamentos, das luzes e tudo,
você pensa assim, meu Deus, é melhor desistir mesmo, comprar tudo em miçanga e vender na praia. Mas não, porque tem, tem coisas boas, sabe? Então, claro, como toda profissão, seja pedreiro, mecânico, engenheiro, advogado, todas as profissões têm momentos difíceis, têm dificuldades, mas basta você desejar com muita vontade mesmo fazer aquilo. Você quer viver de fotografia? Então ame muito o que você faz e você vai conseguir viver de fotografia. Tem muita gente que diz assim, mas você não trabalha, você só fotografa? Sim, eu fotografo, pago minhas contas, pago meu aluguel e paga a minha vida, então tá tudo certo, né? E graças a Deus hoje, eu ouvi esses dias do meu filho, ele disse, mãe, você dá palestra, você fotografa, você isso, você aquilo. Cara, para mim é muito gratificante ouvir dele elogios dessa forma. Então, sim, para começar é difícil, mas se você desistir, você nunca vai saber como que era lá na frente. Às vezes você desiste um passo antes de chegar à vitória. E demora muito tempo, às vezes, para você fazer sucesso da noite para o dia. Então, não desista. Continue, faça conforme os passos, não dê um passo maior que a perna, mas não desista. Vamos para mais uma pergunta da Fernanda. Fernanda, ela trabalha aqui comigo, ela me auxilia, e ela me mandou assim: o que a Ladimara de hoje diria para a Ladimara com 19 anos? Nossa, que pergunta mais difícil, né? Eu faço essas perguntas para as pessoas que eu entrevisto no podcast, mas nunca parei para pensar, né, nessa pergunta. E realmente é difícil responder, mas eu diria que não é para desistir. Estude muito, busque conhecimento, principalmente conhecimento pessoal, autoconhecimento, entender das suas limitações, dos seus sonhos e não desistir dos sonhos, sabe? Às vezes é difícil mesmo. A Ladimara de 19 anos é uma pessoa totalmente diferente da de hoje, mas ela não desistiu lá com 19, ela batalhou pra caramba, trabalhou pra caramba. E, gente, eu trabalhei de promotora de vendas da Antártica. Eu carregava caixa de cerveja nas costas. E trabalhava o dia inteiro, acordava 4 da manhã, à noite estudava. E assim, para mim chegar hoje, ter o meu próprio estúdio, ter a minha carreira. Então, não desista. Não desista, que o teu futuro é brilhante e você vai fazer grandes coisas ainda na tua vida. Então, obrigada, Fê, por ter mandado a pergunta. A Roberta Savariz, que era minha aluna também, ela me mandou também uma pergunta. Qual foi o maior obstáculo que você teve que enfrentar para chegar até o momento atual? Acho que é mais ou menos o que eu respondi antes, né? Que o obstáculo maior é você lidar com as pessoas, fazer com que elas entendam que a fotografia não é só apertar um botão, não é só um hobby. Apesar de a gente sempre começar como um hobby a fotografia, né? Eu tinha como um hobby, mas ela não é, ela é uma profissão. Ela é o que te dá retorno financeiro, ela te sustenta a tua família. Então, acho que o maior desafio mesmo é você fazer com que as pessoas dêem o devido valor ao teu trabalho. E acho que isso não é só da fotografia, mas é em vídeo, em decoração, em pedreiro, acho que em todas as profissões, você fazer com que as pessoas entendam que o valor do teu trabalho vale a pena, né? Acho que é isso mesmo, o maior desafio é você saber lidar com as pessoas. O Oséias Martini mandou uma pergunta que é bem instigante, na verdade. Com quantos anos você entendeu o seu propósito de vida? Bom, eu acho que foi quando eu descobri, então, o meu câncer. E foi um ano, assim, muito difícil. Não só nessa doença, mas também eu tive depressão. Eu tive um acidente grave de carro, deu perca total no carro.
minha família ficou apavorada e foi, acho que aí que eu descobri o meu propósito, que daí foi lançando o Você Única, que é você fazer o bem às pessoas de alguma forma com o meu trabalho. Então, meu propósito hoje é incentivar as mulheres a serem donas de si mesmo, de se amarem de qualquer maneira, porque a gente é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, parar com essa mania de dizer, eu estou gorda, eu sou feia, não sei o quê. Cara, a gente é a imagem e semelhança de Cristo. Não tem coisa mais bonita do que isso. Então, meu propósito hoje é fazer com que as mulheres se amem de todas as formas. E poder mostrar isso, mandar minha mensagem para todo lugar, palestrar, falar com as mulheres. Não é só vir fazer um ensaio, eu clicar e tá. Não, eu ouvir a história de vocês e cada pouco, eu sei que eu incentivo, mudo de alguma forma a vida das pessoas que eu fotografo, mas elas mudam muito mais a minha, porque eu absorvo muita coisa da história e me faz crescer como pessoa também. Então isso é muito importante. Então o meu propósito eu descobri há 7 anos atrás, então, quando eu tive esses problemas, né, e eu consegui entender o meu valor, não só na sociedade, mas o meu valor para Deus e para o que eu tenho de propósito a fazer. Então, foi bem impactante nesse momento. Obrigada, Oséias, pela pergunta. O Gabriel Nunes, que é o nosso oncologista aqui de Joaçaba, um querido, né? Sempre quando eu preciso fazer algum projeto, tanto no Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, ele está sempre disposto, então, a nos ajudar. E ele mandou a pergunta: se você pudesse ter um superpoder, qual você escolheria e por quê? Vale adamante? Ou será... Não, gente, então, nós estávamos conversando e meu superpoder que eu gostaria de ter, e acho que não é difícil das pessoas terem esse superpoder, eu sou muito fã do Capitão América. E por que eu sou fã do Capitão América? Tá aqui, ó, vocês não vê que eu não estou mentindo, tá? Eu sou fã, ganhei de aniversário do meu querido sócio Vande. Eu sou apaixonada. E o superpoder dele, ele não é né, claro, ele teve alteração genética, mas o maior poder dele começa antes dele ainda ser soldado, que é lutar pelo que ele acredita. Ele é um super amigo, ele não desiste de ninguém, ele não desiste do que ele acredita, né? Ele tem honra e ele não deixa ninguém para trás. Então, o meu superpoder seria do Capitão América. Por isso, porque eu acredito que eu sou um pouco assim de lutar muito pelo que eu quero, eu não desisto e eu sou muito parceira para o que precisa, eu não deixo ninguém para trás. Então, eu gosto muito de ajudar as pessoas a se descobrir, a se encontrar, e acho que esse superpoder de você não ser, eu não quero ser invisível, eu não quero ler o futuro, nada, eu quero ser um ser humano melhor. E o Capitão América, ele é assim, ele é um ser humano melhor. E ele ensina os outros a ser também assim, né? Então, esse seria meu superpoder. A Fernanda Trentin mandou uma pergunta. Sugestão para se aceitar como é. Uma sugestão minha que me ajudou muito é você ter autoconhecimento, se conhecer. Se conheça, se entenda qual as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, né? E aprenda a lidar com isso. Porque a gente precisa se aceitar de alguma forma. Então, a melhor forma de você aprender a se aceitar é se conhecer. Autoconhecimento é muito importante. Gente, na primavera eu estou sempre assim, tá? Sempre puxando o nariz, renite. Quem tem renite vai me entender, vai me perdoar, né? Porque não é fácil. A Valquíria me mandou uma pergunta. Você é uma mulher inspiradora. Como conciliar família, casa e trabalho? Gente, às vezes não concilia tudo. E tá tudo bem você não conciliar. Hoje você vai conciliar trabalho, casa,
família, mas amanhã talvez você não vai conseguir conciliar tudo e tá tudo bem você deixar algo para amanhã, né? Então, não se cobre tanto de você ter que dar conta de tudo. Peça ajuda, tenha uma rede de apoio também, tá? A gente precisa disso, porque a gente não dá conta de tudo. A gente até tenta ser uma Mulher Maravilha, mas isso só existe nos quadrinhos, né? Você é um ser humano, você precisa descansar, você precisa se cuidar, você precisa ter saúde mental e emocional e física também. Então, às vezes não dá tempo de você conciliar tudo. Às vezes você vai ter que escolher entre uma coisa ou outra e deixar a outra para amanhã. E tá tudo bem, tá tudo bem. Não se cobre tanto. A Mari Baldo me mandou também uma pergunta. Qual o momento da sua vida ou situação que você deu a virada de chave para ser o que você é hoje? Então, foi quando eu descobri o câncer, né? Que foi a virada de chave. E eu entrei em depressão e tudo, então foi realmente a virada de chave para mim mudar a minha vida, mudar os meus pensamentos, mudar tudo o que eu vivia e me tornar a Ladimara que eu sou hoje. A Ana Cláudia mandou também uma pergunta. Qual foi a sensação de inspirar tantas mulheres e seguir em frente? E se sentirem lindas e únicas? A sensação de inspirar tantas mulheres a seguir em frente, a se sentirem lindas e únicas é de realização. Porque esse é o meu propósito. Então, se eu conseguir que as pessoas que fizeram ensaio comigo, ou que me ouviram falar, me ouviram em alguma palestra, alguma conversa, a seguir em frente, a se tornarem únicas, se amarem do jeito que elas são, para mim é uma realização, porque esse é o meu propósito. Então eu estou conseguindo alcançar os meus propósitos e eu estou muito feliz. Eu amo realmente o que eu faço e a realização desse sonho, de ter essa realização de poder fazer com que as mulheres se inspirem a seguir em frente, a lutarem pelos seus objetivos, pelas suas metas, seus sonhos, é muito legal. O Diego Bairros mandou uma pergunta: planos para o futuro? Então, planos para o futuro a gente tem muitos, né? Eu quero ser reconhecida, quero que o meu trabalho chegue em mais lugares, outros lugares. Um plano também futuro é fazer outros projetos, incentivar outras mulheres a se redescobrir, a se amar e levar a perspectiva única para outros cantos do mundo também, incentivar o turismo, a inovação, a imagem, né? Trazer pessoas de relevância no nosso podcast, fazer com que ele chegue a mais pessoas. Então, esses são os meus planos futuros. Claro que eu a cada dia eu coloco mais planos, eu me cobro bastante para que eu tenha metas, né? E corro atrás dessas metas para ser alcançadas. Mas esses são os principais planos que eu tenho para o futuro. Novos projetos, que o Perspectiva Única então tenha uma visibilidade maior, que a gente possa levar ele para outros lugares e ser reconhecida profissionalmente, levar minha fotografia também para outros lugares. A Marcela Molim Berzag, minha amiga querida que já participou do podcast, me mandou a pergunta: como a fotografia pode resgatar a minha feminilidade? Bom, eu acho que a fotografia ela resgata muita coisa, né? A autoestima, o amor próprio e a feminilidade. A gente às vezes está trabalhando tanto na correria do dia a dia que a gente fica um pouco mais fechada para nós mesmos. Então, a foto ela faz com que resgate isso, que se olhe com mais carinho, com mais amor, que a gente, quando vai fazer foto, geralmente você faz uma maquiagem, arruma o cabelo, escolhe as roupas que você vai usar. Então, isso ajuda muito você perceber a tua feminilidade. Então, é uma ótima pergunta e acredito que a fotografia ajude muito nisso, a você se perceber mesmo, se amar de outras formas, você se olhar através de outro olhar, né? No meu caso, eu fotografar e você enxergar através das minhas lentes, você vai se ver de forma diferente, você vai ver o teu corpo de uma forma diferente, você vai se amar
com outros olhos, né? Então é bem importante mesmo a fotografia. A Isabela mandou uma mensagem: Lade, qual a sensação de devolver a autoestima para tantas mulheres? Como eu falei, ela é uma realização, é a realização do meu propósito, que é realmente isso, com a fotografia, devolver a autoestima para as mulheres. E elas entenderem que a autoestima é uma coisa que a gente tem que dosar todos os dias. É como uma pílula, né? Quando a gente acorda, você dá aquela dose de autoestima para você. Tem uma amiga que fala assim, quando eu sei que o meu dia vai ser difícil, vai ser com bastante trabalho, é o dia que eu mais me maqueio, é o dia que eu coloco a minha melhor roupa, coloco o meu salto. Porque a gente precisa realmente dar essa dose de autoestima para a gente vencer o mundo. Porque o dia a dia da gente é muito corrido, é muito estressante. Então, se você está com a sua autoestima elevada, nada vai te abalar. Vamos lá, tem mais perguntinhas aqui. Como foi sua transição de carreira? Isso é uma pergunta muito corriqueira, né? As pessoas pedem. Como que foi a sua transição de carreira? Eu estou passando pela transição de carreira. Então, a minha transição de carreira, ela foi bem gradativa. Porque eu trabalhava, tinha um emprego fixo, eu tinha minhas mordomias. E como a gente vem de uma cultura de que você tem que ter uma carteira assinada, que você tem que ter faculdade, você largar a mão de tudo e viver de um sonho, que as pessoas acham que é um sonho, é um hobby, é difícil mesmo você abrir mão disso para você seguir o teu sonho. Então, ele foi bem gradativo, assim, até chegar o momento que eu decidi, não, eu vou me dedicar 100% à fotografia, fazer o que eu realmente amo e toquei em frente. Então, montei minha empresa, montei meu estúdio, me dediquei mais à minha fotografia e realmente foi o mais assertivo que eu fiz. Então, às vezes, se você está com medo da transição de carreira, de dar um passo à frente, cara, e se der certo, né? Talvez você está aí nessa dúvida, será que vai dar certo, será que não vai dar? Mas você não vai saber se você não tentar. Então, tenta. Se não der certo, não tem problema algum você voltar um passo atrás ou seguir um passo mais à frente. Mas não deixe de tentar, porque e se desse certo? Eu prefiro hoje falar para os meus filhos, eu larguei meu trabalho, que eu ganhava super bem, para viver de fotografia, porque era uma coisa que eu acreditava, e hoje eu estou muito feliz vivendo a minha fotografia, do que mais para frente dizer para eles, eu preferi um trabalho estável, com férias, décimo, não quis correr o risco de me aventurar na fotografia, sendo que hoje eu ganho mais, eu sou mais feliz, eu tenho reconhecimento, e se eu tivesse desistido lá atrás de viver da minha fotografia? Então, não tenha medo de fazer a transição de carreira. Tenta. O não a gente já tem, né? Então, vamos atrás do sim, vamos atrás do dar certo, vamos atrás do vencer, certo? Não atrás da humilhação, que nem diz o meu amigo Wander. Ótima pergunta, Jonathan. Outra pergunta que me fez refletir muito é a pergunta do Renan, o personal trainer Renanzinho querido, que é: se Jesus aparecer na sua frente agora, o que você faria? Meu Deus, primeiro eu ia dizer, chegou minha hora? Poxa, né? Não tem tanta coisa ainda. Mas acho que eu perguntaria para ele: tô te dando orgulho? Acho que essa seria a pergunta, assim, para ele. Tô dando orgulho mesmo para ti? Então, acho que a gente precisa ser mais como Jesus, né? Ser mais humilde, ajudar as pessoas que estão à nossa volta, incentivar as pessoas. Então, seria muito gratificante ver Jesus, né? Mas tudo na sua hora. Espera mais um pouco, tá? Tô boa aqui, tô bem aqui, tá tudo certo. Tem muita coisa ainda pela frente para realizar, mas seria gratificante mesmo pedir para ele se eu tô indo bem.
A Natália, ali da Imperatriz, da loja Imperatriz aqui da Irmã do Oeste, pediu: como você faz para manter-se motivada? Eu admiro muito o seu trabalho e sua persistência. Obrigada, Nath. Então, se manter motivada. Gente, às vezes a gente não está motivado, às vezes está passando por momentos bem difíceis mesmo. Momentos que você pensa em desistir de tudo, de você não querer levantar da cama. Mas a minha motivação diária são os meus filhos. Meus filhos é a minha motivação diária. E por eles que eu levanto de manhã, por eles que eu batalho. E estar fazendo o que eu amo, fotografando mulheres, também é uma motivação. Então, às vezes você realmente passa por dificuldades, por jornada dolorosa, por momentos que você acha que não vai superar, mas busque uma motivação. Busque motivação ou na sua família, ou nos seus filhos, ou no seu trabalho, para que você consiga realmente superar todos os seus obstáculos. Então essas seriam as perguntas de hoje. Obrigada a todos que mandaram as perguntinhas lá na caixinha de pergunta no Instagram. Podem continuar mandando perguntas que aqui em algum momento a gente vai respondê-las para vocês. E quero agradecer todos vocês que mandaram as perguntas, todos vocês que acompanham a Perspectiva Única e o Ladimara Teixeira nas redes sociais. Quem quiser conhecer os nossos apoiadores, está fixado no nosso stories, nos nossos destaques lá no Instagram. Estamos em todas as redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Então procura a gente, nos segue, nos acompanhe, ajuda lá a dar um likezinho para que a gente possa crescer ainda mais o nosso canal, né, o nosso podcast. Agradeço realmente por você estar aqui tomando esse cafezinho comigo hoje, né, ouvindo as perguntas, ouvindo as respostas que eu dei para vocês, a minha história. Espero que a minha história possa incentivar e inspirar de alguma forma você que está assistindo. E não esqueça, a cada 15 dias, novo episódio. Esse é um episódio especial pela passagem do meu aniversário. Muito feliz por festejar e comemorar aqui no podcast. Eu amo o aniversário, então se quiser mandar meu presentinho, meus parabéns, pode mandar, eu vou ficar bem feliz. Eu amo o aniversário. E acho que a gente deve realmente comemorar nossos aniversários da melhor forma possível, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta e admira, porque aniversário é uma celebração. Mas eu estou ficando velha, eu estou fazendo aniversário. Aniversário é só um número. A tua idade é só um número. O que vale realmente é o que você pensa, o que você sente. Então, não se ligue com idade. Eu estou fazendo tantos anos. Não, comemore, porque você está vivo. Você acordou, você está comemorando. Então, aniversário, eu amo aniversário e sou suspeita em falar, mas eu aconselho. Aproveite o seu aniversário. E segue nós nas redes sociais, todas as nossas redes sociais, comenta, compartilha, manda para os amigos, né? Dá uma curtizinha lá, né? Um comentáriozinho, deixa o seu coraçãozinho para nós lá que a gente vai amar, tá? E cada 15 dias, então, novo Perspectiva Única, novo podcast. E também fique ligado aí nos Cai na Real, tá? Muita coisa boa, muita coisa legal. Se tiver alguma frasezinha que você quer que a gente grave também no Cai na Real, manda aqui pra gente que a gente vai gravar, tá bom? Um beijo e espero que tenham gostado. Se vemos no próximo podcast. Then try to tell me you got the wrong guy.